Boa tarde, criadoras! Sejam bem-vindas! Hoje nós teremos uma aula para falar da importância da ficha técnica. Marcela, o que é ficha técnica? Para que serve uma ficha técnica? Posso fazer produção de roupa sem ficha técnica? Tudo que você precisa saber sobre ficha técnica hoje vai ter uma aula só sobre esse tema. Ontem eu entreguei um treinamento da Revenda Fabricação. Quero saber quem que tá aqui ao vivo na live comigo que estava ontem no treinamento. Vocês tiveram muitas dúvidas sobre esse tema e por isso eu trouxe uma especialista, uma expert no assunto. Uma pessoa que já faz ficha técnica, uma pessoa que já faz desenho realista, uma pessoa que inclusive tá na minha lista secreta. E eu indico para vocês, para as minhas alunas de mentoria individual e para vocês que são alunas do método Confecção Lucrativa. Quero avisar todas as minhas alunas do treinamento de ontem que a minha webcam deu muito problema. Eu comprei uma webcam nova e eu vou entregar de novo o treinamento da Revenda Fabricação. Por que eu vou entregar de novo? Porque eu prezo muito pela qualidade na entrega daquilo que eu faço. E como a minha webcam deixou muitos ruídos, eu assisti a gravação ontem, criadoras. Eu vi que realmente a qualidade, sabe, deixou muito a desejar. E eu prezo muito pela qualidade daquilo que eu entrego. Então, por isso, com muita humildade, eu tô aqui para dizer para vocês que iremos ter outro treinamento sem custo adicional para nenhuma de vocês que são alunas e compraram o treinamento. E eu tenho certeza que nessa segunda oportunidade, agora que eu comprei uma webcam nova, eu vou entregar a melhor experiência sem ruídos. E sem demais delongas, vamos começar o nosso conteúdo programático de hoje sobre ficha técnica. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, porque se tiver qualquer problema também de acústica, eu vou pedir pro meu time pegar o meu fone de ouvido. Dá uma olhada como é que tá o áudio, enquanto a galera me confirma aqui. Gente, tá tendo uns movimentos no céu, eclipse, Mercúrio retrógrado, e biriri e baroró, que tudo isso impacta, sabia? Dentro da nossa tecnologia, da nossa entrega. Então, a gente precisa saber lidar também com as adversidades do que acontece. E quero que a Lohane me mande um convite aqui, Lô, para conseguir aceitar o seu convite e você entrar aqui ao vivo na live comigo. Olá, a Lohane já chegou. Me confirmem se estão me vendo, se estão me ouvindo bem. E o tema da live de hoje eu já vou fixar, é a importância da ficha técnica. Como estamos de áudio, tá bom? Então, boa, a importância da ficha técnica com a minha convidada Lohane Andrade, que é uma prestadora de serviço maravilhosa. Deixa eu ver se o convite da Lohane já chegou aqui. Lô, você precisa me mandar um convite. Entrar ao vivo. Enquanto a Lohane vai entrando, quero saber quem que tá ao vivo aqui comigo nessa live, que estava ontem no treinamento, ou quem comprou o treinamento e não veio. Oiê! Oi! Como você... Nossa, tá escuro aqui. Deixa eu botar um filtro para clarear. Tá muito escuro. E aí, será que a internet da Lô tá boa? Travou, né? Travou. Oh, meu Deus, essa tecnologia tá difícil, viu? Próximo lançamento que eu fizer, eu vou ter que fazer presencial, não vai ter jeito. Travou, Lô. Poxa vida. Vamos ver se a internet da Lohane melhora, para ela poder voltar aqui ao vivo conosco. Deixa eu ver. Vai ter que entrar e sair de novo. Deixa eu testar a nossa internet aqui como tá. Então, a nossa internet tá boa, ó. O que a gente precisa agora é testar a internet da Lohane, que saiu e vai entrar aqui novamente. Enquanto isso, pega para mim os meus fones de ouvido, para ouvi-la vai ser melhor. O original da Apple, por favor, com fio, tá? Para entregar um áudio melhor para vocês, enquanto a Lohane retorna aqui. Oi, a Má falou que estava no treinamento. Má, o que você achou do treinamento? Você gostou?
Porque olha só, eu tava assistindo a reprise aqui, eu achei que meu microfone deu muito ruído. Mandei aqui um convite para Lorraine Andrade novamente. Vamos ver se agora a internet da Lorraine vai funcionar. Para a gente poder falar da importância da ficha técnica. Foi? E aí, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu botar aqui um pouco mais claro, tô achando a minha imagem tão escura. Não tá não, tá dando para te ver, tá tranquilo. Tá dando pra me ver? Tô achando bem escuro. Não, agora clareou um pouquinho com o filtro. E aí, Lô, como você tá? Seja bem-vinda, viu? Obrigada Obrigada. por ter aceitado o convite. Não, eu tô aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse documento, porque tem muita marca, muito dona de marca que não conhece esse serviço, né? Então é bem legal a gente estar informando o pessoal, porque é uma ficha indispensável para não ter Indispensável. nenhum problema ali na confecção, nem nada do tipo. Então, assim, é menos uma dor de cabeça. Você sabe que eu atrasei um pouquinho para vir na nossa live, que era meio-dia, porque eu estava com uma aluna minha de mentoria individual, que é a Érica Marçal. Inclusive, ela está ao vivo aqui conosco porque eu indiquei você para ela e a gente está fazendo a criação do mix de produto dela nesse primeiro encontro de mentoria individual. Eu estou até com o mix de produto dela aberto aqui. Vou passar rapidamente só para mostrar assim, um spoilerzinho do trabalho que a gente faz em mentoria individual. Eu faço toda essa parte desse mood board utilizando o Trello e aí eu indico para as alunas todos os fornecedores. E aí eu falei, Érica, como você não vai se inspirar exatamente igual às fotos referências, ela trouxe referências de parte de cima de uma blusa e parte de baixo de um macacão pantalona. Ela falou, pô, eu vou entrar em contato com a Lohane para ela fazer o desenho realista, né? E eu falei, eu super incentivei ela, já indiquei algumas modelistas também para ela entrar em contato, e aí ela vai entrar em contato com você hoje. Por isso que eu atrasei um pouquinho, porque eu tava com ela falando de você. Teve uma aluna também, enquanto eu me arrumava para entrar na live, uma aluna sua também que me ligou, né, falando que você tinha e tudo. Aí eu expliquei que eu ia explicar para ela depois, né, porque eu ia entrar na live e tudo mais. E aconteceu também, você falando de mim e eu falando de você ao mesmo tempo. É muito legal, né? Quando a gente tá nesse serviço. Olá, a Érica Marçal tá ao vivo aqui conosco, deu um oi para nós, minha aluna de mentoria individual, e fico muito feliz de poder te indicá-lo, porque eu estou conferindo junto com as minhas alunas as fichas técnicas que você está fazendo, né? Por quê? Eu preciso ensiná-las como atuar dentro do processo de confecção própria terceirizada de uma maneira segura. Então, quando as fichas técnicas chegam, a gente precisa revisar a localização da etiqueta de marca, etiqueta de composição. Então, eu estou lendo tudo que você está fazendo. Então, eu estou gostando muito do serviço que você está prestando e quero deixar aqui publicamente o meu agradecimento por poder contar com você no meu time de terceirizados, porque é muito bom ter alguém que apresenta, que atende, que entrega no prazo e que dá assessoria, sabe, para as alunas. Então, muito obrigada por esse seu atendimento. Eu que agradeço, né, a confiança no meu trabalho. E isso que você falou é muito importante, né, de ter essa conferência no documento, porque eu até gravei um vídeo falando sobre, porque a ficha técnica ela tem o poder de te ajudar, né? Mas se ela não é feita corretamente, ela pode te atrapalhar e muito. Pode. Então, antes de eu entregar o PDF, né, para cliente, eu sempre tiro um print, peço para conferir, confere com o modelista, com a pessoa responsável, para ver se de repente quer alterar algum acabamento, algo do tipo, para não ter problema nenhum e ela ser uma ficha que seja para ajudar e não para atrapalhar o processo todo, né? Perfeito. Eu vou te pedir para responder para mim uma pergunta, como se você estivesse respondendo para uma cliente, enfim, para uma seguidora. Por quê? Eu quero trazer uma comunicação nessa live para leigas e também para pessoas que já entendem. Então eu quero começar pelo o que é uma ficha técnica. Você vai responder com as suas palavras e depois eu vou colocar com as minhas, porque você é estilista. Eu sou só dona de confecção e dona de marca. Então eu acho que vamos ter pontos de vista diferentes que serão complementares. Sim. Então, uma ficha técnica, ela é praticamente a certidão de nascimento da peça. Então, ali vai ter o desenho técnico, né, que é o desenho planificado. Eu até separei aqui do meu portfólio, que acho que fica mais Visual. didático. Sim. Então, aqui, ó, aqui é a
ficha técnica, uma das folhas, né? Porque são 2 folhas. Ixi, com o filtro não dá para ver, eu acho. Peraí. Foi? Aqui, ó. Oi. Então, esse é o desenho técnico e as informações de costura. Os maquinários que vão ser utilizados, aviamentos, né? Tudo aqui bem detalhado. Aqui em cima tem um cabeçalho com o nome da cliente, coleção e tudo mais. E nessa segunda folha, né, que tem na ficha, ela tem as informações, tanto os aviamentos, então fornecedor, preço, consumo, o tecido a mesma coisa, as variantes, né, caso use outro tecido na mesma peça, né, 2 tecidos, 3. Então aqui os tecidos, as cores. Então ela tem todas as informações para aquela peça ser confeccionada, né? Desde as informações técnicas de costura até os aviamentos, tecidos, etc. Então, por isso que ela é tão importante, porque ela evita diversos erros, tanto de confecção, ou faltou um aviamento, não comprou, enfim, ali tem o nome do fornecedor, a questão de consumo, né? E tem um documento para poder dar esse suporte em diversas áreas da confecção, né? Porque ele tem informação do PCP, tem a rota produtiva inteira, então, assim, é um documento muito completo e que ajuda não só na confecção daquela peça, mas na cadeia ao todo, né? Traduza PCP para os leigos. Então, pessoal, vou até mostrar aqui, ó. Aqui tem o setor de PCP, né? Então, você pode fazer tanto de forma interna quanto terceirizada. Mas né? o PCP, o que significa a sigla PCP? Oi? A sigla PCP, o que significa? É Programação e Controle da Produção, certo? Tecla SAP. Ela pode ser feita tanto interna na empresa de produção, quanto também ser terceirizada. Sim. Então, a gente finaliza aqui na parte de produção. Né? Então, essa questão de se é interno ou se não vai ser, tem que ser sinalizada na ficha técnica. Sim, então o PCP, gente, para quem é leigo e não entende, nada mais é do que a programação e o controle da produção que vai ficar registrado nesse documento que é a ficha técnica. A Lorraine falou, né, que é a certidão de nascimento. Ontem no treinamento eu usei que é a receita do bolo, é o manual de instruções. E aí eu trouxe a analogia para as minhas alunas que estavam ao vivo ali comigo, de a mesma coisa você compra um armário ou você compra uma escrivaninha lá na Tokstok, e aí você recebe, né, o entregador entrega, e na hora que você abre a caixa, não vem nada, tá tudo desmontado. Como é que você monta a parada sem manual de instrução? Não monta. Então a ficha técnica, criadoras, ela é a receita do bolo. Então não tem como a gente montar uma primeira peça, que são os protótipos, que são as peças piloto, é uma peça na frente, antes da produção em grande escala, se a gente não tiver a modelagem e a ficha técnica. E evoluindo aqui para as perguntas que eu quero te fazer, né? Se a galera já entendeu o que é a ficha técnica, responda aqui para nós nos comentários se ficou claro. É dizer de quem é a responsabilidade de fazer a ficha técnica. É da modelista? É da estilista? É da dona de marca? No seu ponto de vista, existe uma regra ou não existe? Eu queria que você trouxesse aí com a perspectiva do seu ponto de vista, quem é a profissional responsável por elaborar a ficha técnica? Então, dentro de uma empresa, né, quem fica responsável é assistente de estilo. Tá. Né? A área reservada ali é assistente de estilo, que ela só fica nessa questão de ficha técnica, de medir também, né, a ficha de medidas de modelagem. Então, ela pega a peça piloto, mede cada parte ali da peça e documenta isso. Mas como eu trabalho freelancer, né, então eu sou estilista e eu também fico responsável por essa parte. Então, além da parte toda de criativa, de pesquisa, de criação de peça, desenhos realistas, né, enfim, eu também fico com essa parte técnica. Aqui é a ficha técnica, ficha de pilotagem, ficha de combinação, as outras fichas, né, de confecção. Então, eu atuo nessas 2 áreas, mas não tem regra. Sim. Do mesmo jeito que tem estilista, que modela, que costura, né? Então, assim, acho que não tem regra, mas tem que ter uma pessoa que tem esse conhecimento para poder fazer uma ficha ali que seja clara, que tenha as informações corretas, né? Para justamente não atrapalhar a produção. Sim.
O que é de extrema importância as pessoas saberem é que não existe a regra, né? Foi exatamente o que a Lorraine falou, criadoras. Mas existe sim a necessidade do documento ser essencial e indispensável. Eu vou dar um exemplo para vocês através da minha marca de moda praia, que eu atuo, né, com moda casual feminina e moda praia na NY986. E eu tenho modelistas freelancers também. Assim como você é estilista freelancer, eu também tenho as modelistas freelancers. E, por exemplo, a Bruna, que é a minha modelista freelancer, ela já faz a ficha técnica com a simulação 3D do Audaces, o que para mim é ótimo, porque eu não preciso contratar separado um profissional que vai fazer ficha técnica, o outro que vai fazer a modelagem, o outro que vai fazer as gradações, as ampliações, tá tudo concentrado com um único profissional. Então, quanto mais aptidões o profissional freelancer tiver, melhor. Só que dentro também do processo da fabricação própria terceirizada, do método Lô, eu acabo indicando às alunas que contrate separado a modelista, o cortador, a oficina de costura, a pessoa que faz a ficha técnica, porque às vezes fica mais barato, sabe? Só que a cliente, a aluna, enfim, vocês que estão nos ouvindo agora, vocês precisam analisar se fica mais em conta para vocês, não só levando em consideração o preço que está sendo pago no serviço, mas também o tempo que você está dedicando para supervisionar todos os terceirizados. Porque, poxa, às vezes contratar uma PL é mais fácil. Para quem não sabe o que é PL, é Private Label. Às vezes pode ser mais fácil, só que com certeza vai ser mais caro você contratar uma PL, vai ter mínimo de peças do que você contratar a Lorraine freelancer, uma modelista freelancer, um cortador freelancer e uma facção freelancer. Fazer o processo 100% terceirizado não tem mínimo de peças, não tem investimento mínimo para você iniciar, só que requer o quê? Mais tempo, né, Lorraine? A gente precisa de tempo para gerenciar toda essa parada. E eu costumo dizer que a ficha técnica é o que vai trazer o primeiro principal pilar de uma fabricação de sucesso. Porque tem pessoas que estão aqui ao vivo conosco que já fabricam e já fizeram sem ficha técnica. Se tiver, conta para mim aqui nos comentários como foi essa experiência. Porque, cara, eu já tive profissionais que me ligaram, pessoas que me contrataram para falar, Marcela, eu já tive prejuízo de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil reais e eu não aguento mais tomar prejuízo. Você é a minha última atacada, senão eu vou desistir da confecção. Aí eu pergunto, oi fulano, você tem uma ficha técnica completa? Não. Oi fulano, você faz a peça piloto na frente antes da produção em grande escala? Não. E aí eu falo, ah tá, já entendi por que você tá errando e tomando prejuízo absurdo. É duas perguntas, né? São duas perguntas que eu faço e com a resposta da pessoa a gente já sabe, né? A gente que tem a expertise, aonde que tá o erro. Então, para todos os iniciantes que estão aqui conosco, não abra mão da ficha técnica. A Lohane vai falar para nós agora quanto custa em média, né? E o que você precisa ter em mãos para contratar uma profissional para fazer a ficha técnica. Você precisa ter uma foto referência, você precisa ter uma peça em mãos, você precisa ter decidido o que você quer fabricar. Lohane, conta pra gente o que ela precisa ter para te contratar e quanto custa, em média, uma ficha técnica, um desenho realista. Então, a ficha técnica, né, a questão de orçamento, ela varia muito da peça que vai ser feita. Então, assim, um vestido básico, casual, não é um valor tão alto quanto um vestido de noiva, um jeans. Então, quanto mais complexa for a peça, mais a ficha vai ser um pouquinho mais cara, né? Mas não tem um valor, assim, significativo que eu possa colocar aqui como tabela, né? Não tem como tabelar o preço justamente por conta que cada peça é um setor, é uma função ali que você vai ter que colocar nas descrições e não tem como eu dar um preço tabelado. Sim. E o que ela precisa ter para te contratar para você fazer a ficha técnica e o orçamento? Então, ela precisa ter ou uma foto de referência do que ela vai fazer, de repente ela viu uma inspiração e ela quer reproduzir aquela peça, mas eu preciso que ela esteja inteira. Então, por exemplo, quando a cliente chega até mim falando, eu quero a parte de cima desse macaquinho, igual essa referência, e a parte de baixo igual essa referência. Aí você junta para mim num desenho, aí eu teria que fazer o quê? Um croquis, né? Sim. Que é o que eu presto.
Porque não tem como eu pegar uma parte e a outra e colocar na ficha técnica, porque não vai ter o desenho ali consolidado. Então, assim, eu vou desenhar uma parte e a outra, eu vou juntar, mas e se não for aprovado? Se quiser fazer alguma alteração? Então, para fazer a ficha técnica, eu preciso que tenha uma foto 100%, quer reproduzir 100% aquela foto, ou um croquis, né? Porque aí eu consigo repassar esse croquis para ela, porque às vezes a gente pensa que vai ficar legal aquela combinação ali de acabamentos, enfim, aquela peça ali pronta, e não vai ficar. Aí no desenho vê que não ficou. Ela fala, poxa, eu acho melhor fazer uma alteração. E aí a ficha técnica já está toda construída. Sim. Então, seriam outras informações de acabamentos ali, outras descrições. Então, o que eu peço é, caso queira fazer a ficha técnica, ou já tem uma foto que queira reproduzir 100% daquela peça, ou que também, ou faz à mão mesmo também. Sim. Enfim. Mas é possível, por exemplo, trazer essa referência que eu te falei da minha aluna Érica, né? Ela quer um macacão, ela tem a foto do macacão, mas ela quer o ombro de uma referência de uma outra peça. A partir disso, você já pode fazer a ficha técnica ou você precisa fazer primeiro o desenho realista ou o croquis também? Então, eu prefiro fazer o croquis antes do desenho realista, porque o desenho realista tem textura, sombras. Então, assim, o legal é fazer o croquis mesmo. Porque justamente para a cliente ver como vai ficar aquela peça. Porque às vezes ela acha que vai ficar legal e não vai ficar legal. De repente ela não gostou, não aprovou. Então, para eu fazer essa alteração depois que já está na ficha técnica, aí é como se eu tivesse que desconstruir a ficha todinha para eu poder construir novamente o designer da peça para depois passar para a ficha técnica de novo, entendeu? Sim. Então, eu peço que tenha, caso não queira fazer o croquis ou o desenho do realista, fazer, então me dá uma foto de referência 100% aquilo ali, entendeu? Sim. Saber comunicar, né? Porque para fazer alteração no desenho é muito complicado. E assim, nós trabalhamos com moda, né? A gente corre contra o tempo. Então, quanto mais alteração, quanto mais problema a gente tiver nessa questão de designer, mais vai demorar a entrega. Sim, né? é verdade. Então, precisa estar tudo amarradinho. Caso não tenha uma ideia, quer ver como é que fica, a gente pode fazer o croquis, que é mais em conta do que o desenho realista, né? E aí a gente pode analisar, olha, vai ficar legal, eu coloquei assim. Quer alterar alguma coisa? Então quer alterar, quer colocar, sei lá, cava mais para baixo, ou quer mudar algum outro acabamento. Então a gente consegue fazer essas alterações no croquis antes de passar para a ficha técnica. Sim, perfeito. Então, para ela poder te contratar para fazer uma ficha técnica, basicamente, ela precisa ter clareza do que ela quer, Exatamente. conseguir passar a visão para você de frente, de lado, de costas e dizer também, por exemplo, os detalhes, né, de aviamento, se ela quer botão, se ela quer zíper, se a etiqueta de composição é embutida, se é só etiqueta de composição ou etiqueta bordada também. Ela precisa saber comunicar o que ela quer para então você poder agir. É isso? Exatamente. A mesma questão dos aviamentos, a questão também de galão, né, viés, essas coisas, que tem ali, 3 centímetros, tem uma medida. E por foto, né, mesmo que eu tenha esse conhecimento, por foto não tem como a gente acertar 100%. Então, eu peço, olha, essas informações que não tem como eu ter noção por foto, porque às vezes a foto ampliando não dá para ver direito, né? Sim. Então, eu peço essas informações que a cliente me passa. Até porque para eu não colocar uma coisa e lá na frente ser outra. Né? Sim, então, é verdade. Muito para que a ficha esteja 100% assertiva. Porque, Pode falar, pode terminar. Porque eu acho que a ficha é para agregar. Entendeu? Então, a partir do momento que a ficha entra ali e não é feita com clareza, não é feita corretamente, a chance de ter algum problema na confecção é de 99%, sabe? Sim. Então, eu gosto sempre de deixar muito claro isso. Sim, eu acho que a ficha técnica ela vem exatamente para falar todas as línguas com todas as pessoas do time e fazer um alinhamento desde a modelista, do cortador, da costureira, o pessoal que vai fazer o acabamento. Eu acho que o que é muito importante de ser dito para todas as pessoas que estão aqui ao vivo conosco é que a ficha técnica ela precisa acompanhar todo o processo da fabricação, né? E quando a Lohane ou a modelista ou alguém é contratada para fazer uma ficha técnica, a gente precisa explicar para essas pessoas que estão aqui ao vivo conosco que a primeira versão da ficha técnica, as
assim como a primeira versão da modelagem, ela não é aprovada de primeira. Ainda vai ser feita uma peça piloto e se tiverem eventuais ajustes a serem feitos, a gente ainda passa a limpo, né, esses ajustes antes da produção em grande escala. Tem muita gente que me pergunta, Marcela, eu devo fazer a ficha técnica antes ou depois da modelagem? Antes ou depois da peça piloto? E eu falo, quanto antes você fizer, melhor. Mas saiba que se você fizer logo no início, ele é um documento provisório. Se você deixar para fazer a ficha técnica depois de aprovada a peça piloto, você já vai fazer um documento mais definitivo. Então não tem muito as regras, né, do momento que deve ser feito. Eu tive já os dois casos, né, como cliente. Eu já tive cliente que me mandou a foto da peça piloto e eu construí a ficha técnica em cima dessa peça piloto. Então, todos os acabamentos, tudo bonitinho já estava definido e eu fiz só para quando for confeccionado em grande escala, né? Mas também eu já fiz ficha técnica antes da peça piloto. Então, assim, não tem uma regra, né? A regra que tem que ter é a ficha ter clareza e ter todas as informações corretas para que não haja problema na confecção. Essa é a única regra. Agora, se vai fazer antes, vai fazer depois, entendeu? Não tem essa regra. Perfeito, muito bom. E você, enquanto prestadora de serviço, você faz a primeira ficha técnica e depois a pessoa te passa os eventuais ajustes. Você cobra um único trabalho ou você cobra, tipo, ajuste por cada informação que tem que ser incluída? Como que você faz essa cobrança? Valor único ou à parte os ajustes? Não, ele tem um valor único, tá? E esse valor, por isso que eu mando a prévia, justamente para não ter que refazer a ficha novamente, porque se caso eu precise fazer toda a ficha técnica, aí seria uma outra ficha, seria cobrada à parte. Sim. Então, que antes de eu entregar o material, eu tiro o print das folhas e envio para ter essa verificação, para ver se está tudo certo. Ou, de repente, a modelista acha que poderia ser um outro acabamento, né? Essas sugestões, enfim. E aí eu faço a alteração. A não ser que haja, que eu precise refazer a ficha. Aí eu tenho que cobrar, né, mais uma ficha. Sim. Mas as alterações não cobro porque eu não mando direto o documento. Eu mando uma prévia para poder ser avaliada, para ver se as informações estão corretas, para depois enviar o documento. Definitivo. Isso. E aí o definitivo sai só depois da peça piloto aprovada? Não, eu já envio logo, eu já envio assim que eu termino e a ficha foi aprovada, eu já envio para cliente, entendeu? Tá. Vamos supor que eu fechei com você uma calça alfaiataria. E essa calça alfaiataria, ela tem o cos entretelado na frente, mas nas costas eu decidi colocar elástico, né? Para que ela tenha para que ela vista mais opções de corpos, vamos dizer assim. E aí, na prova da peça piloto, eu projetei, sei lá, a modelista projetou com uma medida de elástico que no momento da prova da peça piloto não se comprovou aquela medida de elástico que estava boa. Eu precisei mudar a medida de elástico. Então, assim, eu precisei alterar essa informação na ficha técnica. Você faz essa alteração? Faço essa alteração. Tá, perfeito. Uma alteração pontual, entendeu? Tá. Então, não é refazer a ficha técnica, não. É uma informação ali, uma coisa eventual que aconteceu e que eu posso estar alterando. Tá bom. Isso também do digital, né? Porque você apaga rapidinho, escreve e envia. Sim. Porque tem empresas também que ainda utilizam ficha técnica manual. Então, o desenho é manual, tudo é manual. Você imagina ter que refazer a cada alteração a ficha técnica e manualmente ainda por cima, né? Então, assim, acho muito legal essa questão do digital também. Sim. Você faz a sua ficha técnica o quê? Em qual tipo de programa que você usa para fazer a ficha? Eu só uso o CorelDRAW, tanto para os desenhos realistas, para tudo. Perfeito. A gente, para quem não conhece, né, as soluções de fazer ficha técnica, existe CorelDRAW, existe Audaces, existe Moldme, existem assim infinitos programas e soluções do texto que é possível a gente fazer a ficha técnica. Então, por isso que eu perguntei para a Lohane qual é o formato que ela usa. E assim, no momento que você estiver contratando a sua estilista, a sua modelista freelancer, ou até mesmo a pessoa que vai fazer a tua ficha técnica, eu acho que é importante você fazer um alinhamento de qual programa ela usa, porque, por exemplo, se ela te entrega em uma versão ali
que não abre no seu computador, poxa, como é que você vai visualizar aquilo, né? Então precisa conseguir exportar em PDF, precisa conseguir ter aquela imagem. Isso é muito importante, conseguir imprimir e ser uma ficha onde você vai fazer o envio para todos os profissionais envolvidos. Eu tinha te perguntado, né, mais cedo, qual que é o custo médio ali de fazer uma ficha técnica. Eu posso dizer assim, pela minha experiência, para todo mundo que está ao vivo aqui conosco, que vocês vão encontrar tanto estagiárias, sabe, na faculdade, a nível iniciante, vendendo pacote de ficha técnica a partir de 30, 35, 50 reais, como vocês vão encontrar estilistas formadas, pós-graduadas, que vão começar em 50, 60, 70, podendo chegar até 80 reais uma ficha técnica, dependendo da complexidade daquele vestido. Poxa, é um vestido de noiva, todo elaborado, cheio de biriri bororó, sei lá, a ficha técnica pode chegar a 120 reais. Mas é uma blusinha básica, a ficha técnica pode custar 50 reais. Então, eu vi que você não quis falar muito de valores, mas eu acho muito importante a galera que está aqui conosco entender, porque tem muita gente, Lô, que é tipo assim, não tem noção nenhuma, sabe? E acha que é muito caro. Então, quando eu digo que vocês vão encontrar todo nível e todo preço no mercado e que tem mercado para todo mundo, a gente começa a tornar o sonho da marca própria uma coisa mais palpável, sabe? Porque não precisa de muito dinheiro. Você pode fazer um mix de produto de 5 produtos, de 6 produtos, contratar a Lorraine para fazer as fichas técnicas, pegar as minhas modelistas que eu indico para fazer as modelagens, depois cortar e costurar a produção em grande escala, em baixa escala, na quantidade que você quiser fabricar. Então eu acho que isso é muito importante de ser dito, que mais do que dinheiro para iniciar uma marca, você precisa de conhecimento, né? Eu acho que você é muito contratada por pessoas que estão iniciando a marca, né? E eu queria que você falasse agora um pouquinho, de acordo com a tua experiência, qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando estão iniciando uma marca, né? Porque para mim, assim, o maior erro é não ter uma ficha técnica e não fazer uma peça piloto. Aí da tua experiência eu queria te ouvir um pouquinho. Eu também concordo na questão da ficha técnica, porque os problemas eles surgem por conta de falta de ficha técnica, né? E falta também de ter um profissional ali para auxiliar, né? Então, assim, às vezes as clientes elas confundem, né? Então acham que eu sou estilista ou que eu só vou desenhar e não conhecem as fichas, né, de desenvolvimento de produto, porque não é só a ficha técnica, né? Também tem outras fichas. Então, assim, é a falta de conhecimento e, consequentemente, a falta da ficha técnica. Porque se a pessoa não tem o conhecimento que existem fichas ali para auxiliá-la, ela fica perdida. Eu já tive cliente que perdeu o dinheiro porque foi costurada a peça e maquinário errado, abriu tudo. Então, assim, ela me contratou justamente para isso. Já tive cliente também que me contratou a questão de desenho realista, porque queria ver como ficaria a peça para não ter que gastar tanto em refazendo pilotagem, piloto, refazendo o tempo todo. Então, assim, são diversos casos, mas que o problema é não ter o conhecimento. A pessoa que está iniciando a marca, ela não tem o conhecimento do que fazer, como agir. Então, o mais importante é ter um profissional para poder guiá-la e ter a ficha técnica para poder guiar nessa questão da confecção. Sim. Então, acho que não ter esses dois lados, a pessoa fica muito perdida, sem saber por onde começar. É verdade. E você considera que é responsabilidade de quem, dentro do processo de fabricação, escolher o tecido? É da dona da marca? É da estilista? É de quem faz a ficha técnica? É da assistente de estilo? Quem é a responsável por escolher o tecido? Então, vou colocar no meu caso, né, da forma que eu trabalho. Como eu trabalho, né, eu sou do Rio, mas assim, eu já tive, nesses 2 anos que eu estou trabalhando, eu tive 2 clientes do Rio, a maioria vem de fora, né, a maioria do Brás, inclusive, assim, muita gente do Brás. Então, assim, não tem como, eu posso fazer uma pesquisa de tecido. Então, eu sei que naquela peça vai ficar um caimento legal, o tal tecido. Mas a dona da marca, ela tem que aprovar. Então, eu não posso chegar, escolher e marcar como definitivo um tecido e chega lá no fornecedor dela e ela compra aquele tecido e ela não gostar do toque. Ela mesma não gostar do caimento da peça. Então, assim, eu sempre faço uma pesquisa. Quando eu desenvolvo coleção, né, eu faço a pesquisa. Desde
tendência, público-alvo e tudo mais, faça uma pesquisa de aviamentos e tecidos, mas eu mando esse documento para a cliente, para que ela também, além de pesquisar preço, né, que eu posso pesquisar para ela aqui no Rio, mas para que ela pesquise preço na região dela e ela também sinta o tecido. Então, ela vai lá no fornecedor, sinta, vê o toque, a composição dele, porque não adianta eu falar que vai caber, né? Aquele tecido vai ficar legal naquela peça, mas ela não aprovar aquele tecido. Então, senão fica um conflito. Então, eu posso auxiliá-la, mas quem faz o martelo final é ela. É exatamente o meu trabalho. Eu faço isso também, onde eu digo, olha, eu vou te direcionar, eu vou te dar no mínimo 3 opções, um plano A, um plano B e um plano C. Você vai encostar e a palavra final sempre é da dona da marca. E a palavra final é super importante ser dito, que é só depois de fazer uma peça piloto, né? Porque não tem condição nenhuma da gente comprar uma quantidade grande de tecido sem ter feito uma peça na frente. E essa é uma dor, uma dificuldade muito grande das minhas seguidoras e até das minhas alunas, porque elas falam, pô, Marcela, já aconteceu de eu ir lá no fornecedor de tecido, eu compro 2 metros, faço a peça piloto, eu amei a peça piloto, ficou sensacional. Aí eu volto para comprar para produção, acabou o tecido. Então, essa dificuldade que existe, que é muito comum, eu não sei se as tuas clientes também passam por isso, mas eu decidi resolver esse problema trabalhando só com fornecedores que são direto à fonte daquela matéria-prima. Então, por exemplo, Rossetti, Santa Constância, a própria Focus, que é uma grande importadora de tecido. Então, eu, dentro da minha lista secreta, eu tenho mais de 30 fornecedores de tecido plano, mais de 30 fornecedores de tecido de malha, que são fornecedores que têm sempre aquele tecido o ano inteiro. O que muda? Tabela de cores. Agora no inverno tem marrom, tem cherry, tem cinza, tem azul marinho. No verão vai ter o quê? O laranja, o Pantone do verão. Então, assim, a gente precisa também ter essa clareza que a gente não pode, nem sair comprando tecido em grande quantidade sem ter testado e validado a peça piloto. E 2, a gente não pode sair comprando aleatoriamente os nossos tecidos com qualquer fornecedores, né? Um erro muito... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Até porque, né, tem gente, já aconteceu com cliente minha, dela comprar rabar o tecido e ela procurar um outro fornecedor e comprar. O que aconteceu? A diferença de tonalidade. Então, cada fornecedor vai ter um tipo de tecido. Sim. Pode ser o mesmo tecido, da gramatura, muda a tonalidade. Então, para não ter esse problemão, assim, porque é um gasto de dinheiro que você vai ter enorme. Sim. Dinheiro, entendeu? Dinheiro e tempo. E não é só o tom, a tonalidade, tem a reação do tecido. Eu fabrico muito top e body com suplex de poliamida. Teve uma vez que eu cheguei num fornecedor e a poliamida dele é 88% poliamida, 12% elastano. Acabou a cor preta daquele fornecedor. E preto é o que eu mais vendo. Eu peguei e comprei em outro fornecedor. A poliamida mesmo, dizendo que também era 88,12. Na hora que eu cortei e costurei, o que era M meu virou PP daquele tecido do outro fornecedor. Então, existe uma coisa também chamada de reação de tecido, que se a gente não toma muito cuidado e não escreve na ficha técnica, né? Qual que é o tecido, qual que é a composição, qual que é o fornecedor do tecido, a gente corre um grande risco de tomar um imenso prejuízo. Então, essa conversa é muito legal, porque olha só quantos problemas são solucionados apenas por ter a ficha técnica. Então, a questão de tecido, a questão de erro de confecção. Então, praticamente tudo é resolvido na ficha. Porque tudo vai estar na ficha. Então, cabe à pessoa, né, ser atenta, né, à ficha, ler com calma, ler direitinho, guardar ali a via dela, para poder ter controle de todos esses setores, né, da confecção. Sim. É isso aí. Então, por isso que a gente trouxe essa live hoje, da importância de uma ficha técnica. E eu quero abrir para perguntas, todas vocês que estão ao vivo conosco, né? E começar respondendo a pergunta da Lani F. Gomes, que eu até deixei fixada. Conforme vocês forem mandando as perguntas, aqui eu e a Lohane formos respondendo, eu vou fixando as perguntas de vocês. Então, a gente já trouxe o tema e agora está aberto para perguntas. Então, começando aqui. Tem como fazer uma ficha técnica à distância?
Sim, é exatamente o que eu faço, né? Então, claro que a pessoa tem que me mandar, como nós já citamos aqui, claro que tem que ter uma referência bem clara, tem que ter certeza do que você quer, né? Para poder me passar, para poder confeccionar essa ficha técnica. E, como eu falei, eu sempre mando uma prévia para a cliente, ou caso a cliente não tenha esse conhecimento, para ela passar para a pessoa responsável para poder fazer para poder verificar as informações, para ver se está tudo direitinho, para não ter problema lá na frente. Então, O que é muito importante ser dito é que eu, da minha experiência, Lô, eu contrato tudo 100% à distância. Embora os meus prestadores de serviço, né, por exemplo, de corte de costura, estejam aqui em São Paulo, eu não vou no ateliê de corte, eu não vou na facção de costura, eu mando tudo por transportadora ou por motoboy. Depende do tamanho do volume, né? Se o corte é grande, tem que ir por transportadora. Se o corte é pequeno, vai por motoboy. Então, eu contrato a minha modelista, por exemplo, freelancer, tá lá em Joinville, tá lá em Santa Catarina. Ela manda para mim a simulação 3D, ela manda para mim em PDF, eu imprimo numa gráfica ou numa plotter aqui com uma pessoa que faz plotagem, e aí eu corto e costuro as primeiras peças piloto, mando de motoboy para o cortador e o cortador manda de motoboy para a facção. Ou eu tenho facções também que só peça piloto eles cortam. Então é muito importante a gente saber que a confecção própria terceirizada, quando bem feita, ela pode sim e deve ser feita 100% à distância. Por exemplo, o cortador, eu supervisiono ele pelo mini risco. Ele me manda o estudo de encaixe, aquele risco digital, e eu analiso se está dando bom encaixe, se tem muito buraco, se não tem. E aí eu libero, sabe? E eu confio no meu cortador. Por quê? Porque eu já fiz um alinhamento de expectativa com ele. Eu já falei que ele tem que liberar o corte organizado, senão a facção devolve se for bagunçado. Que tem que estar escrito o que é frente, o que é costas, o que é entretelado, o que não é entretelado. Então você também, enquanto contratante, só complementando a pergunta ali da Lani, você pode e deve fazer tudo à distância, mas você tem que ter clareza de quais são as suas responsabilidades enquanto contratante e quais as responsabilidades do contratado, que é exatamente isso que eu ensino no método Confecção Lucrativa. Eu tenho um curso com 10 módulos só dizendo para você do zero como que você faz para criar uma marca, identidade visual, logotipo, criar o nome, criar o site, mix de produto, a terceirização. A Lohane, ela é uma prestadora de serviço que está lá na minha lista secreta dos fornecedores. Ela veio hoje a convite. Então, você, criadora, você dona da marca, você precisa mais de estudo nesse momento do que de dinheiro. Porque se você colocar o teu dinheiro numa ficha técnica certa, se você colocar o dinheiro numa modelagem certa, em um tecido em baixa quantidade, cortar e costurar uma primeira peça piloto, você não gasta 300, 400, às vezes 500 reais, dependendo da peça, para fazer de um produto. Então, você pode começar com baixo investimento e pode começar também à distância. Eu não quero que vocês achem que é um problema a localização regional que vocês estão. A Laís perguntou, de onde a Lohane é? Consigo fazer presencial? Eu nem sabia, a Lohane é do Rio de Janeiro, mas eu já contratei ela muitas vezes. Conta aí para nós, Lô, de onde você é e se dá para contratar no presencial. então, eu sou do Rio, né? Caso a cliente queira uma reunião presencial, a gente pode estar marcando em um lugar, né? Um shopping, sei lá, um restaurante, enfim. Só que eu nunca tive essa necessidade, né? Porque, como eu falei, eu nesses 2 anos eu atendi só 2 pessoas do Rio, né? Porque a maioria é de fora. Então, eu já tenho. A maioria das minhas clientes são do Brás. Aí tem clientes lá do Sul. Então, assim, elas me acham aqui pelo Instagram e me contratam. Sim. Então, a questão ali de ficha técnica não precisaria um encontro presencial, até porque a ficha é feita no computador, né? Não é feita de forma manual. Mas caso a pessoa fique com receio, né? Ainda mais quando está começando agora, não tem 100% ali de confiança com a cliente, e caso seja do Rio e precise de uma reunião presencial para poder conhecer mais o meu trabalho, então assim, eu aceito tranquilamente. Só que nunca aconteceu comigo pelo esse fato de eu sempre trabalhar para fora, mais para fora do que Sim. para a região. Eu acho
que a gente gera uma economia de tempo e de deslocamento muito grande quando a gente faz no digital. E hoje a gente tem o Google Meet, a gente tem o Zoom, que grava tudo. E o que eu recomendo para a Lani também, se ela tem alguma insegurança, é quando contratar pela primeira vez um profissional, explicar, olha, é a primeira vez que eu estou contratando, você se importa da gente fazer um contratinho de gaveta, assina um contrato em 2 vias em uma plataforma de assinatura digital, se resguarda com um contrato. Inclusive, eu libero dentro do método confecção lucrativa, dentro do GPS, modelos de contrato que você pode só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e usar em todas as suas operações terceirizadas. Uma coisa que eu gosto de negociar também, que eu vejo que todos os meus prestadores de serviços são flexíveis, é pagamento de 50% no ato do pedido, 50% no ato da entrega, assim cada um assume os seus 50% de risco. Então, nós temos algumas coisas aqui que podem ser colocadas no meio do processo da fabricação e da terceirização, como o contrato, a negociação, a forma de pagamento, que vão trazer mais segurança para o negócio, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu venho do direito, então eu uso muito das minhas aptidões como advogada, trazendo benefícios para vocês ali no método. E Lô, aproveitando que você falou que é do Rio, eu tenho 2 convites para você, que eu acho que eu vou te pegar de calça curta, que você não estava nem sabendo, né? O primeiro é que eu e minha equipe, nós vamos final de março, início de junho, aí para o Rio de Janeiro. E aí eu queria já combinar com você uma data para te encontrar. Muito provavelmente a gente vai estar no Hilton, ali em Copacabana. A minha filha tá doida para conhecer o Cristo e andar de bondinho. É aniversário dela de 4 anos. E eu falei, filha, o que você quer de aniversário? Mamãe, eu quero uma viagem. O que você quer? Eu quero andar de bondinho, eu quero andar de avião. Eu falei, tá bom, filha, a gente vai passar uma semana no Rio de Janeiro. E aí eu tenho uma parte do meu time também, o pessoal que faz tráfego para mim, que fica uma parte lá no Rio de Janeiro também. Então a gente vai encontrar com o time. E aí eu já quero te deixar um convite para a gente se encontrar no presencial, às vezes até gravar uma aula, sabe? Para as alunas do método, deixar anexado embaixo da aula um modelo de ficha técnica, ou ensinar como elas preenchem uma ficha técnica na prática. Então eu queria deixar esse convite para a gente gravar algo juntas em junho aí no Rio. Você topa? Claro que eu topo. Então é isso. Olá, as alunas do método já fiquem sabendo que em breve temos aula nova com Lohane. Muito bom, muito bom. Acho que quando a gente conhece profissionais e a gente tem essa troca de conhecimento, essa troca de experiências, eu acho que enriquece a nossa área profissional e a nossa área pessoal também, né? Sim. Então, eu fico agradecida, né, pelo convite. Espero você aqui no Rio. Sim, e aí o segundo convite eu vou deixar mais para o final da live, porque o segundo convite não é só para você, é também para as meninas que vão ficar ao vivo aqui conosco, que é a nossa imersão Criar e Fabricar, que vai acontecer em abril. Eu acho que todas essas pessoas que têm a necessidade de contratar o seu serviço no presencial, né, que forem aqui de São Paulo ou que quiserem estar aqui, a gente pode combinar de você vir presencialmente na imersão Criar e Fabricar, que vai acontecer aí no dia 16 e no dia 17 de abril, aqui em São Paulo, capital. E eu tenho muitas alunas que estão aqui ao vivo nessa live que já estão confirmadas na imersão. Ontem a gente abriu 30 vagas para o método confecção lucrativa, já preenchemos 28 vagas e as 5 primeiras que entraram no método ontem ganharam a imersão Criar e Fabricar. Então eu acho que vai ser maravilhoso. Não sei se tem alguém aqui ao vivo que estava ontem no treinamento, mas eu vou, até sexta-feira agora, eu vou dizer quem foram as 5 ganhadoras da imersão e quero estender esse convite para você estar conosco aqui na imersão Criar e Fabricar, em São Paulo. Sim, a gente pode combinar, a gente pode ver a questão, né, exata. Por incrível que pareça, é perto do meu aniversário, eu faço aniversário no dia 15. Uau, que presente! Então, assim, vai ser bem coladinho e a gente pode conversar, sim, porque seria incrível, assim, eu poder participar e poder trocar, assim, conhecimento. Muito bom. Então, já que você topou participar da imersão, eu vou te pedir para fazer um modelo de ficha técnica básico e trazer esse modelo de ficha técnica em branco, criado por você, para a gente dar uma aula prática também para as alunas da imersão Criar e Fabricar, de como preencher e a gente auxiliar elas ali no meio da imersão, a elas mesmas fazerem as próprias fichas. Você topa?
Top, sim. Tá Já fechado. tô pronto. Tá fechado, então. Vai ser a primeira imersão Criar e Fabricar que a gente vai fazer ao vivo ficha técnica. E aí meu time grava tudo isso e coloca dentro do método Confecção Lucrativa também, para quem não consegue vir em São Paulo capital assistir essa aula no online, combinado? Então, ó, eu quero dizer para todas vocês que estão aqui, tô vendo se tem mais perguntas para responder. A gente vai para a última pergunta da Má. Se antes de finalizar a resposta dela tiver outras perguntas, vocês podem mandar. Mas antes de finalizar e responder as perguntas, eu quero dizer para vocês que eu tô com o coração transbordando, que ontem a gente recebeu 28 alunas novas no método Confecção Lucrativa. Eu tô até sem voz, porque eu fiquei até meia